E aí, pessoal, vamos ver o relatório gerencial do GARI 11, referente ao fevereiro de 2026. E vamos ver se já falaram aí dos 6 imóveis que eles vão divulgar até aí a meados de 2026. Mas antes disso, vamos ver aqui no Investor 10 algumas informações do GARI 11. E antes de continuar o vídeo, não se esqueça que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda. É só informativo, viu? E já deixa aí seu like, se inscreva e vamos pro vídeo. O Gary 11 está numa cotação de R$ 8,42, com dividend yield de quase 12% no ano. É um dividendo bom para um fundo aí de galpão, um real estate que tem galpão, renda urbana e agora laje. Ele paga quase 1% aí no mês. O PVP está com 11% de desconto, 0,89 de PVP. Podemos ver aqui na sua cotação, vamos botar aqui na cotação padrão, que depois aí de mais ou menos aí dezembro, que ele estava em R$ 9,00, 9,12, que depois aí da sua sétima emissão, que foi com cotas para comprar mais imóveis, ele caiu bem. Ele caiu ainda nos R$ 9,00 e pouco, até que mais ou menos o R$ 8,32, R$ 8,30, e agora está nessa faixa de R$ 8,42. Mas aqui mais embaixo, podemos ver que ele tem um valor patrimonial de 2,7 bilhões, que o valor patrimonial por cota é de R$ 9,48, e que seu número de cotistas está aí crescendo, ele agora está com 456 mil cotistas. Mas aqui embaixo podemos ver os seus dividendos, ele paga mais ou menos todo mês, ele paga os 8 centavos e 3 quebrados, paga aí todo mês, está com bastante tempo que paga esses 8 centavos e 3. Vamos ver no relatório se não tem mais alguma informação sobre o guides desse ano e como vai ficar os dividendos. Pois vamos aí para o relatório. Descendo aqui no relatório, vamos ver algumas informações do fundo. Podemos ver aqui nos principais números algumas informações, como o número de ativos, que é 33 imóveis. Lembrando que aqui não está os 6 imóveis que ainda não foram anunciados. A sua área bruta locável está de 463 mil metros quadrados e sua média aí de contrato, o vault, está entre 10 anos, mais ou menos. E aqui embaixo podemos ver também que a vacância física e financeira tem 0%. Não tem nenhum imóvel vago. Mas aqui embaixo podemos ver mais algumas informações. Aqui no comentário do gestor, podemos ver a nova fase do GARI, a destinação da sétima emissão e novos imóveis, o gás de dividendo que eles vão falar aí nesse relatório e os principais movimentos de fevereiro de 2026. Aqui mais embaixo podemos ver mais algumas coisas. O mês de fevereiro reforça a transição do fundo para um novo estágio de maior consolidação, com aumento de patrimônio, estrutura de capital fortalecida e portfólio ampliado, após a execução das principais movimentações estratégicas ao longo de 2025. E mais aqui embaixo, para nos dizer que, adicionalmente, conforme já sinalizado no nosso relatório anterior, seguimos avançando nas etapas finais de conclusão dos ativos remanescentes do pipeline da sétima emissão. E reforçamos ainda que parte dos recursos captados permanece temporariamente alocada em instrumentos financeiros com função estritamente operacional, servindo como ponte para a conclusão dessa aquisição e mantendo alinhamento com o cronograma originalmente estabelecido. A expectativa segue sendo de avanço dessas etapas ao longo dos próximos meses, com maior visibilidade ao longo do segundo trimestre de 2026. E aqui mais embaixo podemos ver as destinações da sétima emissão de cotas, que após a sétima emissão de cotas, a gente vai a um montante de 1,7 bilhões, detalhados no último relatório gerencial, e encerrou em dezembro de 2025. E desse montante, aproximadamente 676 milhões foram destinados a imóveis. Parte relevante deste montante refere-se ao ativo já anunciado, enquanto outra parcela corresponde a imóveis ainda não divulgados, cuja liquidação permanece condicionada a cumprimento de condições precedentes, diligências técnicas e trâmites operacionais, previamente mapeados no pipeline da emissão. Podemos ver também que cerca de 310 milhões em caixa livre, que é um montante disponível de forma imediata para o fundo, reforçando o colchão de liquidez, do quais aproximadamente 81 milhões foram captados nas etapas
de direito de preferência, sobras e montantes adicionais. Podemos ver também que aproximadamente 290 milhões foram alocados definitivamente em TVMs, incluindo CRIs estratégicos e uma posição pontual e no FI GAM11, negociados no mercado secundário. A alocação em CRIs é funcional à estratégia do fundo e cumpre papéis distintos: rentabilizar o caixa com liquidez, contribuir para a desalavancagem do fundo e, por meio de CRIs atrelados a ativos estratégicos, reforça a flexibilidade para futuras aquisições imobiliárias. E podemos ver também que do montante destinado a imóveis, cerca de 230 milhões já foram alocados na aquisição direta dos ativos previamente anunciados. O saldo remanescente está relacionado à conclusão de um conjunto de 6 imóveis, 5 já mapeados no pipeline da emissão, cujas liquidações não foram integralmente concluídas até 30 de 12 de 2025, em razão do cumprimento de condições precedentes e trâmites. Podemos ver mais aqui embaixo também mais algumas informações, como essas aqui, ó, o quadro comparativo do Garen 11. Vamos dar mais um zoom. Aqui, o Garen 11 pré-emissão tinha 1,3 bilhões de patrimônio líquido, agora tem 2,7 bilhões. Antes era logístico e renda urbana, hoje é renda urbana, logístico e de lajes. Antes eles tinham 6 inquilinos, agora tem 11, e com os imóveis, os novos 6 imóveis que eles vão divulgar, vai ficar em 14. O número de ativos era 29 imóveis e pós-emissão ficou com 33 imóveis, e com esses 6 imóveis que eles ainda vão anunciar, vai ficar 39 imóveis. A tipicidade era 100% atípica e vai ficar 95% atípica e 5% típica. A sua alavancagem financeira era de 27% e vai ficar em menos 13%. Lembrando que esse menos 13% não quer dizer que o Garen 11 não tem dívida. Ele tem dívida sim, só que seu caixa cumpre aí as obrigações que ele tem para pagar e ainda sobra aí. Por isso ele está em negativo, menos 13%. Antes, o prazo de aluguel era de 12,4 anos, hoje está de 10,5 e o dividendo está mostrando a mesma coisa. Aqui embaixo tem também a liquidez diária. Podemos ir mais aqui embaixo mais algumas informações, como o gás de dividendo, que para os 12 meses de 2026, o gás de rendimento será mantido, preservando o patamar estabelecido com projeções entre 0,83 centavos e 9 centavos por cota. E também podemos ver que o portfólio do fundo segue 100% adimplente, sem nenhum inquilino aí sem pagar. E também que em fevereiro não houve reajuste de aluguel dos imóveis do fundo. Mas podemos ver aí mais embaixo que vai ter reajuste nesse mês de abril e em outros meses. Falaremos aí mais adiante. Vamos descer mais um pouco. Vamos aqui na DRE, podemos ver que nesse mês de fevereiro de 2026, ele teve um total de receita de 27 milhões e um total de despesa de 3 milhões 323, e o resultado líquido foi de 24 milhões 512, e teve uma distribuição de resultado de 24 milhões. Podemos ver aí que ele gerou 8 centavos e meio por cota e só distribuiu 8 centavos e 3. Ataca os meses que está gerando mais do que a distribuição, pode ser que com isso ele aumente os dividendos. Por isso que o guidance lá está de 8 centavos e 3 a 9 centavos. Podemos ver aí algum aumento aí nos próximos meses, ou talvez não. Vamos ver o que acontece. Vamos ver mais algumas informações aqui embaixo. Aqui embaixo podemos ver outras informações como o portfólio, que aqui ó, podemos ver que tem 11 locatários high grade, e aqui embaixo podemos ver algumas informações. Podemos ver que 61% é de renda urbana, 31% é logística e 8% é de escritório. Podemos ver que a sua concentração maior é em São Paulo, que está em 29%, e tem 3 imóveis principais aqui no fundo, que são 37% no Carrefour. Vamos ver com esses 6 imóveis que eles vão lançar, como vai ser a porcentagem aí que vai ficar o Carrefour. Vai diminuir um pouquinho, é uma coisa boa. Temos também 21% na BAT, temos 14% no GPA. Fora esses 3, que é os tem mais concentração no fundo, temos a Mateus, MRV, Almanara, Desco, Ion Liquid, Três Corações, Vale e Mercado Livre. E mais aqui embaixo podemos ver mais algumas informações dos imóveis. Podemos ver que alguns deles vão ter reajuste aqui em abril. Um deles que vai ter reajuste em abril é esse aqui, que é 3,2% da receita. Temos também esse aqui, que é 2,8% da receita. Mas aqui embaixo temos outros, que é esse aqui com 3,9% da receita e esse aqui com 1,5% da receita.
totalizando aí 11% da receita que vai ser registrada em abril. Fora abril, temos alguns imóveis que vai ser reavaliado em junho, tem outros vai ser reavaliado em julho, tem alguns em agosto, tem uns em setembro. Temos alguns para ser reavaliado aí nesse ano. Vamos ver que se com isso aumenta os dividendos do Gare. Mas aqui embaixo, podemos ver mais algumas informações sobre os imóveis, os detalhes. Se você quiser ver, só dá uma olhada aí. Eu vou passar aqui nessa parte. Vamos ver se tem mais aqui embaixo para ver mais algumas informações. Aqui podemos ver as informações do locatários do Gari, a sua receita líquida, seu market cap, o seu setor de atuação, porcentagem de receita do fundo e o rate. Aqui podemos ver o rate de todos os imóveis. Se quiser só dar uma olhadinha aí, vou passar mais um pouco aqui para baixo, que é onde eu quero chegar aqui, que é na alavancagem. Chegamos aqui na alavancagem. Podemos ver que está aqui, ó, menos 11% em relação aos ativos. Podemos ver que mesmo a alavancagem tendo negativa em 11%, ele tem dívidas a pagar. Uma delas é de 44 milhões aqui em 2026 e fora 44 milhões em 2026 e esses outros até 2030 tem 541 milhões de 2031 e diante. Mas como vimos, ele tem uma caixa de 1 bilhão 116 milhões em disponibilidades. Pois por hoje é isso, pessoal. Vou voltar aqui no Investo 10. Pois no meu ver, ele é um bom fundo aí para investir. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever e deixar um comentário. O que você acha aí do Garen 11, quantas cotas você tem. E por hoje é isso, pessoal. E foi!